Boa tarde, pessoal. Estamos começando o primeiro Drops de Economia e Finanças aqui com o Grupo Denários do IEPG. O nosso objetivo aqui é trazer informação sobre o que estiver acontecendo aí na economia do país e dicas de finanças de uma forma bastante simplificada e descontraída. A gente vai discutir diversos assuntos, vamos estar aqui de 15 em 15 dias, na verdade de 2 em 2 semanas, todas as quintas-feiras por volta de 2 horas, com transmissão ao vivo do nosso encontro. Vai permitir que vocês mandem perguntas, interação, e a gente tenta trazer de uma forma bastante simplificada, numa conversa descontraída, temas da atualidade. Então hoje a gente vai falar sobre necessidade da reforma da Previdência. Previdência. Precisa mesmo dessa reforma? Como é que estão as contas do Brasil? Está vindo aí umas notícias nos jornais, a dívida está em 77% do PIB, a dívida bruta, que é a que importa, isso porque o BNDES está pagando aí, já antecipando um pagamento, uma devolução de capital, que foi transferido do Tesouro do BNDES, e mesmo assim a situação está ruim. Por quê? Porque está crescendo muito, nos últimos, pegar de 2016 para cá, 2016 até a previsão de 2019, todo ano a gente fecha aí no negativo em 120 bilhões a 160 bilhões, dependendo do ano. Isso sem contar juros, que a gente chama de déficit primário, que é aquela dívida sem contar que você ainda tem que pagar de juros. E a conta não está fechando, está devendo bastante, está crescendo. A gente saiu de uma tamanho da dívida de 50% do PIB e está com 77%, caminhando para 85%, nas perspectivas aí até 2022, mais ou menos. O Vitor vai falar um pouquinho desses números, e a gente vai entender, precisa da reforma mesmo? É a Previdência que está gerando esse combo? Ou são outras contas, a corrupção? Você fala, não, tem que acabar com os privilégios, não vai judiar do aposentado, dá para resolver todo esse problema só acabando com a corrupção? Vitor? O que você fala aí disso? Eu acho o seguinte, bom, primeiro, boa tarde, para quem nos vê, ou bom dia, dependendo do horário. Descontraída a conversa, gente. Então, Moisés, eu gostaria já então que você colocasse, para a gente iniciar, colocasse o gráfico inicial, só para a gente ter uma ideia, já que você deu esse pontapé inicial, só para a gente ter uma ideia da evolução dos gastos públicos, justamente desse déficit primário aí, ao longo dos anos. Aqui eu trouxe um percurso mais longo, mas eu gostaria que vocês observassem o seguinte. Beleza, perfeito. A partir de 2002, a gente já tem um crescimento um pouco mais acelerado, começa a ser acentuado a partir de 2002. Da despesa total, já que eu estou falando. A receita cresce junto, mas em especial a gente tem um primeiro impulso de aumento das despesas primárias. Em geral, isso daí está associado, esse crescimento está associado à Previdência, em especial à política de aumento do salário mínimo, que tem impacto indireto na Previdência. Joia? Bom, esse percurso que começa, pode aumentar agora, André, aumentar o zoom? Vamos já pular para 2016, que é quando o Moisés ressalta o seguinte: essa trajetória, ela em meados de 2009, 2010, era um pouco bagunçada, tem um pouco do aspecto da crise, tem um pouco aspecto da crise financeira de 2009, um pouco de características brasileiras próximas à eleição, mas o que nos interessa é o seguinte: depois ela retoma o movimento ascendente acontece o que a gente já previa, uma discussão que já aconteceu no Brasil desde meados de 90, que a nossa dívida primária, na sua trajetória de ascensão, ela tende a passar as receitas. Isso aconteceu aí em meados de 2015, 2016, e os déficits primários eles vêm se acumulando desde então. Então eu acho que esse gráfico, em especial a partir dessa tesoura aqui que se inicia aqui, esse gráfico ele demonstra justamente em números, visualmente, o que o Moisés está querendo colocar, que é como que a nossa dívida ela aumenta no decorrer do tempo. E aí eu vou pedir só para você colocar um slide anterior, Moisés, só passar um slide antes. E aqui eu trouxe alguns componentes importantes da receita e em proporção do PIB, e eu gostaria de demonstrar para vocês o seguinte: o total das nossas despesas, as despesas primárias do governo, correspondem, no acumulado de 12 meses até 2018, setembro de 2018, a 19,63% do PIB. E de todo esse total, de todo o gasto público,
cerca de 8,53% do PIB é de gastos com previdência. Então, é um pouquinho menos da metade de todos os gastos. Isso compõe executivo, judiciário, legislativo, militares, gastos diretos e indiretos. Investimento também. Investimento que só cai, né? Pois é. Então, acho até que esse ponto que você colocou é muito importante. Porque hoje existe aí uma concorrência entre previdência e investimento. Exato. Né? Então, eu trouxe esses dados para a gente dar um pontapé inicial, começar a discutir, só para a gente tentar materializar essa questão do aumento do déficit primário no país. E da representatividade da Previdência para isso. É um tema um pouco controverso, mas eu acho que antes da gente tentar resolver um problema, o ideal é a gente ter uma ideia de identificar onde ele está e qual que é o tamanho desse problema para a gente saber como atacá-lo. Então, eu trouxe esses dados para um pontapé inicial para a nossa discussão. Então, a gente viu aí que a despesa por previdência é alta, né? Ela é alta, 45% aí da despesa total, né, do governo. E então a gente tem que, né, falar, olha, ok, previdência é bastante, né? Dá para tirar então do restante, né? Será que dá para a gente, né, buscar isso aí só no... tem que diminuir os funcionários públicos? A gente viu ali que aparentemente não, né? Despesa pessoal 4,3%, né, do PIB, né? Ok, só se a gente zerar o Estado. Se zerar o Estado, resolve a dívida, né? Mas não dá para zerar o Estado, né? Não dá para fechar todos os serviços públicos, né? Então talvez tenha que atacar um pouquinho sim a Previdência. Todos, e a Previdência é uma parte importante. Ataca todos, mas a Previdência, como é quase 50% da despesa, ela é difícil escapar, né? Resolver sem mexer nela. Eu acho que a gente faz uma brincadeira em finanças, que uma empresa está com problema de custos, e aí entra um consultor e a gente pergunta, o que está acontecendo com a empresa? Não, os custos estão altos, mas a gente já demitiu a moça aí que nos ajuda fazendo café. Quer dizer, qual que é o impacto disso para o total dos custos? Então, é o que a gente chama de análise de sensibilidade. Quais são as variáveis que impactam e como que a gente vai fazer para atacar? Então, acho que é um pouco disso. Os outros gastos, eles também têm a sua relevância, mas talvez o que mais impacta hoje para o déficit primário é a Previdência. Tá, então para resolver a gente vai ter que mexer na Previdência, né? Então, e aí a gente começa a escutar as discussões, né? Então como é que resolve, né? Nas eleições falou-se pouco, né? Todo mundo falava, admitia com muita vergonha que ia ter que fazer reforma da Previdência, porque isso é impopular, né? Tira voto. Então fala, vai ter que fazer, como é que vai fazer então? O pessoal fugia ali, né, da história, por quê? Porque fazer é difícil, né? Aí o pessoal fala, não, muda para capitalização, muda para um outro esquema, né? Dá para mudar, dá para fazer, né? O nosso esquema está mesmo falido, ele precisa de ser reajustado, né? Então isso eu acho que é um ponto que a gente pode também abordar. E o que vocês acham? Eu acho, por favor, eu acho que sobre esse aspecto eu penso o seguinte, Moisés, mais uma vez, eu te interrompi aqui, né? Mas mais uma vez eu acho o seguinte, a gente então agora tem uma ideia do tamanho dessa representatividade, dessa despesa para os gastos públicos. Seria relevante a gente entender o porquê dos gastos com previdência estarem aumentando. Eu acho que um pouco que a justificativa é um pouquinho demográfica e a gente preparou essa representatividade. Tem esse gráfico, né, aqui do site do IBGE, né? É interessante, né? Ele mostra aí como é que é a evolução da pirâmide etária no Brasil, né? Então, se a gente der ele está aqui representando a nossa pirâmide em 2010, tá? Então, tem aí quantas pessoas tem de 0 a 4 anos, que está ali na base, que são os mais novinhos, tá? E lá em cima o pessoal com mais de 90 anos, tá? Então, o pessoal mais velho, né? Então, a gente tem bastante gente nova, isso em 2010, e pouca gente, né? Menos pessoas com idade mais avançada. A gente já verificou como é que isso já mudou de 2010 até 2018, então isso já é uma realidade, e o IBGE consegue fazer também a projeção disso daí até 2060, né? Vamos ver como é que isso aí evolui ao longo do tempo, né? Então, vamos fazer aqui uma animação que vai mostrar como é que a pirâmide etária vai evoluir até 2060. Até 2018 já aconteceu, né? E aqui ele está, né, mostrando essa evolução. Olha como é que a pirâmide vai mudando, né? Deixa até de ser pirâmide, né? Deixa de ser pirâmide, exatamente, né? Você vê que, olha,
como aumenta ali a faixa de pessoas acima de 60 anos, né? O que significa, né? Então, mais pessoas para receber e menos gente para pagar no sistema atual de repartição. Acho que vamos precisar explicar um pouquinho o que seria a repartição, né? Vamos lá, explica aí para eles. Beleza, então a gente tem em geral, as pessoas elas têm a mística de que elas vão depositando dinheiro, e esse dinheiro fica lá guardado para quando elas aposentarem, elas acessarem esse dinheiro, mas na verdade não é assim. Né? Na verdade, a questão é a seguinte: hoje, quem está trabalhando e contribui, paga de quem não está trabalhando. Isso é que nós chamamos de repartição. De quem está aposentado. De quem está aposentado. Né? E quem contribui. Ou pensionista, ou afastado. Isso. Ou, enfim, idosos na faixa de pobreza também têm uma pensão, trabalhadores rurais, enfim. Seja como for, a ideia é que quem está recebendo um benefício da Previdência, esse benefício está sendo pago hoje porque quem está trabalhando. Aí que é a importância da alteração demográfica. Porque à medida que a nossa população envelhece, menos pessoas estão trabalhando e, portanto, contribuindo, e assim, menos dinheiro nós temos acumulado para pagar as pensões de mais pessoas que estão aposentadas. Então, nós temos uma cenação aí, um cenário um pouco trágico para as nossas contas públicas. Então, isso aí significa que quanto mais o brasileiro viver, mais difícil vai ficar sustentar a previdência de repartição, né? Então, a previdência de repartição, ela fica mais custosa quanto maior aí a sobrevida do brasileiro, né? Ou a expectativa de vida do brasileiro, né? Então, isso aí sobe, né, o tamanho da conta para quem está trabalhando pagar. E mais do que isso, né? Ultimamente a gente está falando, tem pouca gente trabalhando, o desemprego está alto, então pouca gente contribuindo. Então, se o desemprego diminuir, ajuda as contas da Previdência? Ajuda, olha, é verdade. Então, se a gente fizer uma reforma trabalhista, eventualmente a economia se aquecer, melhora essa conta, né? Verdade. Mas outra coisa que aconteceu aí também nos últimos anos, que foi, né, gritante, um movimento forte que aconteceu, foi o abandono do trabalho formal, que é o que contribui para a Previdência, né? Um monte de gente na informalidade ou na pejotização, né? Fugindo ali da CLT, né? Os maiores salários, boa parte deles recebem com nota fiscal, né? E aí contribuem pouco para a Previdência pública, né? E é um movimento que a gente verificou também, pessoas saindo do esquema formal, CLT, ou ficando no informal, ou indo para o que a gente chama de pessoa jurídica, né? Ele trabalha como se fosse um consultor, um empresário, né? Ou até mesmo um MEI, né? Microempresário. Que esse contribui menos ainda, né? Contribui com uma parcela bem pequena. E há também um prejuízo indireto, porque esses benefícios fiscais para pequenos empresários, eles forçam a pessoa a querer se manter ou manter a empresa como pequena, com benefícios fiscais. Então, você tem um impacto indireto no crescimento da economia por conta de um sistema tributário, enfim, disforme. Né? E esse pequeno, quando a gente fala pequeno, ele não é tão pequeno assim, não. Se você pensar que é uma empresa de uma pessoa só, a empresa que se beneficia do Simples, 2.800.000, né? Que a gente pode faturar por ano, se não me engano. Isso. Então, 2.800.000, né? 3 milhões? 3,600, aumentou. 3,600, né? Então, é muito dinheiro. Esse cara, imagina se ele tivesse, né? Não vou falar nem nisso, cara, mas um cara que está ali ganhando 1 milhão por ano, se ele tivesse contribuindo na Previdência Pública, né? Ele contribui ali na faixa mais alta com, poxa, não, ele emite nota. Agora, um aspectozinho que eu acho relevante a gente tocar também nessa discussão, nesse nosso bate-papo, é o seguinte: sempre quando a gente tem um problema de gastos públicos, a gente tem que olhar pelas duas óticas. Tanto a ótica da despesa, ou seja, o que a gente efetivamente está pagando, quanto por essa que o Moisés levantou, que é a ótica da receita, da onde que a gente está dividindo as nossas receitas, né? Então, no caso da Previdência, a gente teve também uma política industrial que, a meu ver, é descontextualizada, de incentivo fiscal que se dava justamente nos tributos sobre salário, que, portanto, eram fonte de receita para a Previdência. Isso aumentou ainda mais o déficit. Qual que era a lógica? A lógica é: a gente vai entregar uma política fiscal de incentivo, a gente não vai cobrar alguns tributos sobre o trabalho, isso vai aquecer a economia. Ao aquecer a economia, a gente vai arrecadar mais. Só que faltou combinar com as pessoas, porque teve um incentivo fiscal,
ele não foi acompanhado do respectivo investimento, até trouxe uns dados de investimento, depois a gente pode discutir, mas ele não foi acompanhado de investimentos, a economia não cresceu, a gente deixou de arrecadar, mas manteve os gastos. Então, é importante, isso não é o quanto que a gente deu de incentivo fiscal para a empresa, sobre uma política fiscal aí, no mínimo contestável, ela também aumentou o nosso déficit ao longo de 2016. Então, tem um pouco da arrecadação também tem que ser discutido, não só a lógica dos custos. A gente tem que resolver o problema da Previdência pelas duas óticas, despesas e receita. Olha que interessante. Então, vimos 2 pontos aqui que pouco a gente tem discutido, né? Pejotização e benefícios fiscais, né? Que não é só atacar o que está para aposentar, não. Tem outros caminhos, né? Pouca gente fala disso. Tem mais coisa, né? Agora, falando do seu ponto de vista do beneficiário, né? Que é a parte mais vulnerável nessa brincadeira. Nós temos o governo brincando para acertar as contas, nós temos, do outro lado, a necessidade de incentivo e a pessoa. Como é que fica nesse processo? Não trazendo para o lado das finanças pessoais, com a pejotização, ele automaticamente se limita ao processo de aposentadoria, algo que ele contribui como empresário. Se for no MEI, ele vai limitar o salário mínimo, correto? Então, essa é uma característica importante. Então, ele já tem que pensar no futuro também. Nós estamos falando do governo pensar no futuro, mas a pessoa física também tem que pensar no futuro. Ao aposentar, ao chegar à idade avançada, como que ela vai sobreviver? Ela vai continuar trabalhando? Então, aí surge a necessidade das alternativas à Previdência Oficial também. Porque se ele não contribui no teto da Previdência ou menos valor, ele vai receber menos. Então, vai dificultar mais ainda a vida no futuro, porque menos expectativa de vida com qualidade. Então, essa é uma característica importante. E aí surgem os produtos financeiros para essas pessoas. Então, nós temos os planos de previdência privada, nós temos a possibilidade de fazer a autoprevidência, que é um negócio importante também. Mas como fazer isso? Então, eu acho que essa é uma alternativa que nossos ouvintes têm que ficar espertos também. Como fazer isso? Como se preparar para o futuro? Exato, André, porque não adianta viver mais, e a gente está vendo que a expectativa está aumentando, né? Só que você vive mais pobre, né? Não, é uma fase da vida que você precisa de dinheiro. Alguns países, por exemplo, o Japão, eles tiveram a característica de ser um país que envelheceu e aumentou a renda. O Brasil está envelhecendo e ficando mais pobre. A renda. O que é trágico. Né? Então, eu entendo que a educação financeira é talvez a solução mais estrutural de longo prazo. Porque 60% hoje, quase cerca de 60% hoje das contribuições de previdência são do salário mínimo. E aí o pessoal fala... E não é a Previdência Oficial. E a pessoa fala, a Previdência paga muito pouco, mas o problema não está na Previdência. O problema está na baixa renda da população e da falta de conhecimento técnico em economia e finanças para ela entender a estrutura do fluxo de caixa dela, como que ela vai desenvolver isso daí, vislumbrando um aumento de renda que vai ser acompanhado de um aumento de qualidade de vida, né? Está altamente correlacionado. Então a gente tem uma previdência pública com problemas, governo com problemas, né? E aí acaba comprometendo a previdência. Então vai apertar a conta do pessoal ali que está para aposentar, que vai se aposentar agora daí em diante, ou até os aposentados mesmo, né? Correndo risco de ter menores reajustes e seja lá o que for a próxima reforma da Previdência aí, de maldade que eles vão fazer aí com o povo, né? Dependendo do nível da maldade ali, né? Mas tem que fazer alguma coisa, não dá para fechar as contas do governo, né? Então, essas pessoas, quem está bem informado, né, está correndo atrás da previdência própria ou da privada, né? Esse cara já está fazendo esse movimento, né? O governo pode já fazer esse movimento também, ele pode migrar da previdência de repartição para uma previdência que a gente chama aí de capitalização, né, que seria essa que o Vitor explicou lá no começo, que você deposita numa conta, o seu dinheiro é o que você vai resgatar no futuro. É como você fazer uma poupança para quando você estiver mais velho. Você vai parar de trabalhar, você vai gastar essa poupança, vai recebendo aos pouquinhos e vai consumindo ela, né? Dá para o governo mudar? O que vocês acham? Eles falam que o Chile mudou, né? Não sei aonde mudou. Dá para mudar? Eu acho que o Chile ele se aproveitou de um contexto internacional de aumento de receitas muito grande, porque hoje qual que é o grande embate? Né? O grande embate é o seguinte: por que a gente simplesmente de 2018 para 2019 não muda do sistema de repartição para o sistema de capitalização?
Porque as pessoas que contribuíram ao longo do tempo, elas representam dívida para o Estado. Para o Estado simplesmente alterar para o regime de capitalização, Ele vai ter que cobrir essa dívida. ele vai ter que cobrir todo mundo que que contribuiu e que hoje, enfim, está recebendo faz de aposentadoria. Então, na verdade, o governo tem que pagar uma dívida para fazer a alteração do sistema de repartição para o sistema de Então, o que você está capitalização. dizendo é que sai muito caro, né? Então, não dá, né? Porque o governo ele vai ter que gastar mais ainda, já está com déficit, né? Então, se ele quiser, não, todo mundo agora vai capitalizar, né? Tudo que você contribui, o trabalhador, a partir de hoje, vai botar numa poupança, vai ficar guardadinho, eu vou eleger alguém para gerir isso daqui, né? Que é um outro problema que a gente vai ter que discutir. Quem que vai gerir, né? Brasil, a gente sabe como é que esse negócio é complicado, né? Corrupção, né? Prato cheio para corrupção, isso aí. Prato cheio para corrupção. Né? E aí você fala, isso aqui vai ficar guardadinho, e ótimo, esse cara, quando ele se aposentar, vai ter rendido um dinheiro, e ele recebe o que ele contribuiu bastante, recebe bastante, né? Não contribuiu muito, recebe um pouco menos, né? Continua tendo alguma política aí de inclusão social para aquele que não trabalhou, não contribuiu por alguma razão, né? Mas migra aí para a capitalização, mas não dá, né? Porque e aí quem que vai pagar a conta de quem está aposentado ou de quem já contribuiu no outro esquema, né? Que não tem poupança, que não tem, né? não tem um guardadinho, né? Não poupou nada para receber lá no futuro e na verdade sustentou quem estava aposentado no passado. Não dá, né? Fica caro. Não dá. Então essa migração não é rápida. Pode ser fazendo aos poucos ou as pessoas irem fazendo, né? Cada um começar a cuidar da sua previdência, né? Buscando ou gestores eficientes, cuidado com as taxas de administração, né, que são altas, né? Cuidado também com taxa de carregamento. Conhecer os produtos, né? Conhecer os produtos financeiros e saber como aplicar de acordo com o objetivo de vida. O que você fala sobre isso, André? Pois o que o Vitor acabou de falar é muito importante. Esse é um elemento de planejamento de longo prazo que a gente tem até batido em algumas situações. As pessoas precisam estar preparadas para isso. Conhecer um pouquinho da questão do como funciona o processo de capitalização. Acho que a gente pode dedicar um outro momento, um outro vídeo, outra discussão sobre isso, para a gente falar sobre esse processo de capitalização. Como é que eu faço? A gente escuta muita gente na internet aí falando, se você depositar R$500 por mês, em 40 anos você é milionário. E é verdade. É verdade, mas como é que fazer isso na prática? Como é que vai? Se eu não consigo R$500? É disciplina. Então nós temos produtos financeiros para diversos perfis de pessoas. Tem gente que precisa pagar a previdência porque ela não consegue ter disciplina de juntar. Ela precisa que o banco cobre dela uma taxa de administração. Isso é bom, não é ruim não. Porque ele todo mês vai comprar. Porque todo mês ele vai pagar e tal. Mas volta no que você disse. Nós precisamos tomar cuidado. É confiável? É um produto sério? Será que não está factível a fraudes? Né? E a gente tem visto muito isso acontecer e sair. Principalmente em alguns lugares, nos setores do Estado, que esses fundos já são vigentes, como nos fundos municipais, né, dos servidores municipais, as empresas estatais, as empresas estatais, Postales, que mais? Petros, né? Que mais teve? Vários fundos. Né? Não, e nos fundos municipais, que geram um grande volume, porque cada prefeitura pode ter o seu próprio fundo municipal, né? Então isso tem gerado alguns problemas, efetivamente. Então acho que no próximo post a gente pode dedicar para falar exatamente sobre isso. Porque previdência, no final das contas, pode ser caderneta de poupança, pode ser caderneta de poupança, pode ser comprar um apartamento e deixar alugado para quando você estiver aposentado, aquele aluguel te sustentar, né? Ou pode ser ações que pagam debêntures, muito no exterior, o pessoal recebendo, que pagam bônus, né? E você vai recebendo aqueles bônus e ele faz a própria previdência. Desculpe, dividendos, é isso mesmo, estão aqui caçando a palavra. Paga os dividendos e no final das contas ele faz o próprio fundo de pensão com isso. Então, mas são produtos financeiros. E para fechar, vamos fechar então com uma coisa que o Vitor ali, ele, né, tocou no assunto, que foi formação bruta de capital, que é investimento, né? Como é que está o investimento no Brasil? Está diminuindo, está aumentando, né? E tem muito a ver com isso aqui que o André está falando, na hora que você, né, que você vai lá e deposita numa poupança, que você joga esse dinheiro no mercado financeiro, né? Na hora que você joga esse dinheiro no mercado financeiro,
você está jogando dinheiro para crédito. Mas, Né? Baixa a taxa de juros, então abaixa a taxa de juros quando alguém lança dinheiro no mercado financeiro, esse dinheiro, o crédito fica mais barato, a pessoa pega esse dinheiro, toma esse dinheiro mais barato e investe, fica mais barato investir no país. Né? Por isso o pessoal fala, olha, mudar para o esquema de capitalização pode ser muito bom, porque naturalmente aumenta a taxa de poupança da sociedade. Né? Porque aí vira poupança, aquele dinheiro vai ter que ser investido em alguma coisa, alguém vai pegar aquele dinheiro para comprar uma máquina nova na indústria, construir um prédio novo e paga os juros. Né? E aí a Previdência funciona como uma poupança. E o Brasil está precisando de investimento, né? O que a gente tem, né? Por que o pessoal fala, nossa, olha os tigres asiáticos cresceram tanto, taxa de crescimento do PIB lá 7% todo ano, às vezes batendo 10%, e o Brasil nada de crescer, né? Não investe, né? Eu acho que a grande discussão é a proporção do consumo para o PIB, e a relação dessa proporção do consumo com a falta de poupança e, portanto, da falta de investimento. Esse gráfico que eu trouxe, ele demonstra, eu acho que se a gente associar ao início do nosso bate-papo com a perda de receitas, aqui nós temos a formação bruta de capital fixo ao longo aí, desde 1996, né, em números índices. Então, o que a gente pode observar? A gente pode observar... Só desculpa, isso é um investimento privado, né, Vitor? Isso é investimento privado. Porque o investimento estatal nos últimos anos tem sido, né, o público, na verdade, tem sido... Né, você está falando porque aí entra a Petrobras que investe muito, mas o público, sem contar as estatais, zerou. Isso é um investimento privado. Tá. Bem colocado. A Petrobras talvez tivesse uma diferencinha nessa curva aí, né? Verdade. E o que a gente tem é o seguinte, a gente tem uma aceleração de crescimento e ela inverte a partir de 2013, 2014. E desde então, seja por questões de expectativas dos agentes, seja retomando lá por aquela que eu disse, faltou combinar com os russos, né? A gente dá um incentivo fiscal para viabilizar uma política industrial, e talvez a política industrial melhor seja o Estado não se intrometendo tanto nas políticas industriais. Né? Então, fazendo o papel que tem que é na oferta dos bens públicos e através das agências reguladoras, organizando possíveis falhas de mercados que têm algumas características específicas, enfim. Eu acho que o que a gente tem, o que se tem demonstrado por esse gráfico, é que tem uma queda no investimento privado muito grande. A partir de 2014. A partir de 2014. E essa queda do investimento privado está muito associada, isso aí no meu entendimento, à diminuição das expectativas dos agentes em relação ao que eles entendiam que seria o futuro. Né? Exatamente. Porque o investimento nada mais é do que uma perspectiva de futuro, se vai dar certo o seu negócio ou não. Então isso demonstra que as pessoas, grande parte do que a gente chama de crise, a crise está difícil, realmente todo mundo multiplicado esse entendimento faz com que o investimento agregado diminua na economia. Bom, a notícia boa é que a gente vê uma sensível retomada do investimento a partir de 2017, 2018, aí ela acena para uma queda, mas pode ser que ela retome, enfim, pode ser que seja cíclico. Importante lembrar que esse gráfico aqui está suavizado aqui, tá joia? Mas eu acho que eu levantei esse pontapé para a gente também, quem sabe futuramente, discutir um outro lado da Previdência, que a gente hoje talvez discutiu mais a questão dos gastos públicos com Previdência, mas depois a gente pode discutir um outro lado dos gastos públicos em geral, que são as receitas, as arrecadações, o nosso sistema tributário altamente regressivo, enfim. Como isso afeta a vida. Como que isso afeta tanto você, pessoa física, quanto você, pessoa jurídica. Exatamente. Né? Como que os subsídios, eles se transformam em impostos indiretos, que, enfim, acabam tornando o nosso sistema tributário. Mas isso é uma outra conversa. Isso aí, né? Então acho que a gente falou bastante coisa, né? Vamos fechando por aqui, porque senão ninguém vai assistir, tão grande vai ficar. Né? Tá bom, né? Então acho que por hoje é isso e a gente se vê daqui 14 dias de novo. Exato. Gente, a gente aceita também sugestões de temas para que a gente possa discutir aqui, sugestões, enfim, de comentários acerca desse nosso projeto, de ensino, né, a partir dessas ferramentas digitais. Né? Isso aí. Beleza, estamos encerrando. Obrigado a todos, até a próxima. Até mais, pessoal. Valeu.